Olá, boa noite. Slow motion. Boa Oi. noite, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa casinha. Show de bola. Estamos juntos em mais uma noite, falando sobre incentivo à leitura. Não é mesmo, Marli Andrade? Exatamente, Paulo. Hoje eu tô aqui assim, meio no motion mesmo. Boa noite. A chuva foi boa, o friozinho, né? A chuva boa aqui em Belo Horizonte, chuvinha boa, boa, boa. Olha só, pessoal. E a gente está testando aqui também vários equipamentos. Nós estamos aqui no Instagram do Paulo, no do Marli Andrade, no Facebook. O Gleison está organizando todo esse processo aqui para nós e nós estamos aprendendo, né, Paulo? Facebook da página Marli Andrade Gestão Intra e Interpessoal. Tamo lá. Exato, olha lá, olha, Divinolândia já chegando, Vanderlane, a turma toda aqui. É um prazer muito grande, Gabriela, olha que bacana. A Antonelli, olha que maravilha. Silvana, ai, gente, muito boa noite para todos vocês. Nós estamos hoje com um tema muito interessante para nós conversarmos juntos aqui, que são as dicas para elaboração de projetos de leitura. Para nós é do que nós vivemos. Nós trabalhamos com assessoria, nós trabalhamos com formação de profissionais, tanto na área que é mais a área do Paulo, que é a área de lideranças, mas também da área de alfabetização, que é mais minha paixão, mas nós trabalhamos com os dois. Mas o projeto de leitura, para nós, é o nosso carro-chefe, né? O projeto de leitura é exatamente de onde parte toda a nossa crença de onde a educação acontece. Então, quando a Fabiola é uma estudante de pedagogia, que é maravilhoso quando a gente vê profissionais que já estão na educação há um tempão e são apaixonados por projetos, a gente ama esses profissionais, mais do que todos que amam os projetos, mas também quando nós percebemos que tem estudantes, principalmente estudantes, né, na área, né, de pedagogia, no magistério, que se interessam por essas questões da leitura. Os projetos de leitura, eles não têm idade, pode ser em qualquer área, e é justamente nesse ponto que nós vamos conversar hoje. Por que o projeto de leitura, antes da gente falar mais de ideias de como criar o projeto de leitura, não é isso? Isso mesmo. Boa noite para a Justina, bem-vinda, Catiana, show de bola. Leitura e leitura de mundo, né? A gente sempre fala dos projetos de incentivo à leitura, né? São várias e nós vamos conversar hoje que na situação atual, em tudo, da forma que nós estamos hoje, né? Com as limitações de relação física, aquela coisa toda, nós vamos conversar sobre a leitura de mundo, do que é um projeto de leitura a partir de determinados temas, né? E isso é fundamental, né? Esses projetos de leitura têm experiências fantásticas, né? A gente vai falar aqui de questões de IDEB, de municípios que avançaram muito, todos eles em cima trabalhando com projetos, né? O Ceará já é uma referência há muitos anos, né, Marli? Que trabalha com projetos, são as melhores notas do IDEB, estão no Ceará já há alguns anos, né? E lá sempre se trabalha com projetos, né? Municípios bem-sucedidos que a gente vê no avanço da qualidade da educação, no avanço das notas que mensuram essa qualidade da educação, trabalham com projetos, né? E não é nenhuma novidade, né, para os profissionais da área da educação a questão dos projetos, né? O que tem que mudar a ótica, né, a visão sobre esses projetos, né, é que eles precisam ser trabalhados de forma conjunta, né, Marli? Trabalhado
Dentro, por exemplo, uma escola não basta uma professora ou outra ter um Exatamente. projeto de leitura. A escola toda tem que ter um projeto integrador, né? Um projeto que contemple o incentivo à leitura, né? Então já não dá mais para a gente ter as experiências isoladas, né? A própria legislação, né, Marli, hoje que está vigente, está nos empurrando por um caminho que já é realidade em várias localidades e que agora tem que se tornar uma realidade em todos os lugares, né? Acho que isso que é o grande diferencial, né? Vai ser a mudança comportamental com relação à aceitação, primeiro a aceitação e depois a aplicação de projetos. E essa fundamentação que o Paulo coloca, nós inclusive até separamos 4 pontos aqui para colocar desta fundamentação que ele fala, de que não adianta um só fazer e o outro não, porque isso vai culminar, inclusive até no registro, que vai facilitar a vida de todo mundo ali na escola. Não só na aprendizagem, que com certeza traz esses resultados, é, tanto no IDEB, sob a perspectiva da proficiência, quanto também da nota da própria escola e ali da cidade como um todo. Porque se uma escola tem uma nota elevada, puxa a cidade, puxa a superintendência e todo mundo vai, né? Então, nós pegamos 4 pontos bastante interessantes que foram de discussão no seminário que aconteceu ontem, dia 8, do Movimento pela Base, em comemoração dos 2 anos de BNCC. Assim, 2 anos de BNCC, 2 anos que nós estamos estudando a BNCC. A BNCC era para ser implementada em 2020 e começar o monitoramento dela em 2021. O Conselho Nacional de Educação, que também estava nesse seminário, através da professora Maria Helena, que é redatora das orientações do Conselho Nacional, colocou isso, né, da importância de nós entendermos que o monitoramento da implementação da BNCC, ele não aconteceu em 2020, porque para monitorar tem que implementar. Se veio a pandemia, não conseguimos implementar agora, em 2020, vamos implementar em 2021. Então, a partir disso, acontecerão os movimentos, os monitoramentos. O êxito nesse monitoramento, por exemplo, a equipe de monitoramento da BNCC vai chegar no seu município e se você tiver um projeto, vai ficar muito mais fácil de você mostrar que você utilizou-se das habilidades e das competências específicas e das competências gerais, pelo menos num todo, porque não vai dar para pegar as habilidades de cada componente curricular ou cada campus de experiência lá na educação infantil para falar no projeto, mas dá para fazer o compilado geral, fica muito mais fácil para todo mundo, tanto para a criança e para o jovem aprender, quanto também para os profissionais registrarem. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, que o projeto, nesse seminário, foi muito falado a importância do projeto para ajudar no registro. E isso é uma coisa que a gente tem batido muito. Paulo tem uma frase que tem hora, a Carla que fica brigando com a gente quando você fala essa frase, mas você fala, se não registrou, Não fez, não registrou, então não fez. É simples assim, né? E a questão dos projetos, o entendimento, o que nós educadores, nós educadoras, né, todos nós que estamos na área de educação, em todos os setores de uma escola, né, o que tem que ter um entendimento, né? Por que todos os setores da escola? Porque todos que estão dentro da escola são educadores, a gente parte dessa premissa, né? A gente não considera educador exclusivamente aquele que está integralmente ali dentro da sala de aula. Todos estão participando do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e das alunas, né? O que acontece? Tudo, né? Essa questão de ter passado o monitoramento para 2022 é algo coerente, né? Porque 2020 a coisa não aconteceu, não teria como, né? A forma que nós estamos, né? A partir de 2021 será contado, sim, como implementação da base, né? Como as coisas já exato. deverão estar acontecendo dentro do que está preconizado, no nosso caso aqui, no currículo referência de Minas Gerais, né? E em 2022
efetivamente o monitoramento. Então, o que que acontece? Tudo, né? Desde a legislação que já está pronta lá para trás, né? Já está pronta, homologada, essa coisa toda, não tem mais o que se discutir com relação à legislação, né? As editoras, né, as suas obras já estão adequadas à BNCC, né? Então isso é importante entender. O SAEB, as matrizes do SAEB já estão sendo adequadas e algumas já estão adequadas à realidade da BNCC, quer dizer, tudo está adequado à legislação. Então, o nosso comportamento tem que estar adequado à legislação também. A gente não pode mais, né, ficar naquele negócio, mas eu não aceito, eu não acredito. Gente, isso assim, desculpa a honestidade, não vem ao caso. Se a gente aceita, se a gente acredita e tudo mais, não vem ao caso. Porque as coisas vão acontecer, né? Devem já acontecer a partir do ano que vem efetivamente, né? Então não tem mais o que ficar, né, se pensando, se dialogando, se discutindo a respeito da efetividade ou não do que está colocado. É um negócio de altíssimo nível, né, Marli? A gente sempre fala e essa semana nós ouvimos também do Movimento pela Base, na comemoração dos 2 anos, né, do nascimento da BNCC, né, aniversário de 2 anos, nós ouvimos da parte deles, né, que assim, tá tudo ali culminando para a coisa fluir acelerado, né, Marli? Se fluir, acontecer dentro da sala de aula, então a gente tem que aceitar e mudar as nossas práticas, nossa visão do que é a coisa, trabalhar de forma integrada e por aí vai, né? Tanta coisa É, né? É muita coisa boa que tem na base. E assim, confirma o que também que eles confirmaram, que me deu aqui um lapso, mas eu recordei. É com relação nós queríamos uma legislação na Copa do Mundo aqui em 2014, a gente viu isso, né? Queremos educação padrão FIFA, não sei o que padrão FIFA. A BNCC é educação padrão FIFA. Agora, nós educadores somos padrão FIFA, né? Ou somos padrão Série C? Aí a gente é que tem que definir o que nós somos, né? Nós vamos ser padrão FIFA, né? Nós vamos querer jogar a Copa do Mundo, Champions League, ou nós vamos jogar a Série C, Série D, com todo respeito a quem está lá na Série C, Série D, né? isso. Então a gente tem que se situar, né? Quem não se situa, situado é, né? E nós costumamos sempre falar de exemplos de outros lugares, mesmo aqui no Brasil mesmo, mas a gente vai lá e cita outros exemplos, mas assim, a gente tem aqui a Vanderlane, certamente, que é lá da Divino Educa, de Divinolândia de Minas, falando da experiência recente com o projeto A Menina da Cabeça Quadrada. E foi um espetáculo, foi. A gente acompanhou pela internet, foi esse ano. E as famílias envolvidas e os alunos envolvidos. Gente, isso gera emoção. E emoção geram memórias que armazenam para todo o processo de aprendizagem. Não tem como não aprender depois de um projeto igual foi esse da menina da cabeça quadrada. E o Saulo também colocou aqui no comentário, a Marlene Ferreira, boa noite, a Sandy, a Claudileia. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, professor Dionísio, aí de Buritis, noroeste de Minas. Boa noite, Catiana. Boa noite para Silvana. Beleza, estamos juntos aí. Boa noite, amigo Saulo, lá de Patinga, bem-vindo. Pedagogo amicíssimo nosso lá. Ana Clara foi a Lili, lá em Bom Jesus do Bagre, em Foi Belo mesmo, ô, Ana Oriente. Ai, Clara, que linda! beleza, meu? Ó, bem-vinda, meu, massa. Exato. E o Saulo colocou aqui um interessante demais. O Saulo colocou ali o trabalho com projetos tira o PPP da gaveta. Isso é verdade, porque o projeto político pedagógico é um projeto. Quando a gente tira ele da gaveta, a gente está trabalhando o projeto. Então, aquelas coisas que tem ali que nós queremos que aconteça, que são os objetivos que estão ali, com os projetos nós vamos tirando ele da gaveta mesmo e colocando em prática.
A Silvana É, colocou uma isso, questão. exatamente. A A Sil- Silvana colocou aqui, do criar projetos é dar credibilidade à produção dos alunos, né? E que ela assistiu o filme, né, o Pro Dia Nascer Feliz, que foi a dica, e ela ficou refletindo, né? Não vou fazer o spoiler aqui não, tá, Silvana? Vou parar por aqui, que você ficou refletindo a respeito do que foi contado lá, que foi, né, dentro do filme, né? Não vou dar spoiler, porque daí a turma fica curiosa para assistir, tá, Silvana? E é justamente isso, né, Marli? O estudante no centro do processo quando você tem um projeto, né? Silvana, você colocou aqui e eu emocionei de novo, porque todas as vezes que eu vejo aquele filme, eu me emociono. Porque, eu e o Paulo ficamos conversando um tempo, toda vez que a gente vê, porque é um documentário e ele está lá no grupo, Fantástico. gente. Nós não falamos aqui hoje, mas ele está no grupo da comunidade, aqui no Facebook. Quem está no Instagram, procura a comunidade Movimento Primavera-Verão da Leitura, que está no Facebook, ou então vai no link da biografia aqui, logo abaixo da fotinha nossa no Instagram tem o link que você já solicita participar do grupo do Movimento Primavera-Verão da Leitura. Lá nós colocamos todos os mapas mentais do que nós conversamos aqui nessas lives de segunda, quarta e sexta, e também colocamos as indicações do filme. E esse filme Para o Dia Nascer Feliz, ele emociona a gente do início ao fim, Exato. né? É como a Silvana colocou ali. É um filme que compensa mandar para todos os professores, Tá todo mundo muito saturado de muita planilha, muita coisa para poder preencher, mas é preciso separar um tempo também para o lúdico que é com a aprendizagem. Então, o filme, ele mostra esse lado de que é da realidade das nossas escolas e que é possível e é preciso confiar nos alunos. Muito bem E lembrado, Silvana. atualíssimo, E né? atualíssimo. Atualíssimo, atualíssimo. Atualíssimo. Então, esta ideia de trabalhar com projetos é uma ideia que, quando a gente citou essa questão do movimento pela base, que trouxe esse ponto, né, do registro, o outro ponto extremamente importante que a gente precisa, e o pessoal que está aqui, que trabalha com ensino médio, sabe disso, que as orientações do Conselho Nacional de Educação eles vêm com a indicação do ensino médio trabalhar com projeto. Percebam, não é só coisa de criança, é coisa de qualquer um de nós. Quando se trabalha com um projeto, tem um resultado melhor. Então, não, olha só, né? O pessoal aqui que convive com o ensino médio já está vivenciando essa prática de projetos. Fica mais fácil de registrar, fica mais fácil de organizar o trabalho, fica mais fácil também do aluno contar a experiência do que se fosse só focado no cognitivo. Então, tem várias questões. A terceira. E esse negócio do ensino médio, aqui só para dar um reforço e numa linha de raciocínio nossa, né? Antes disso, mandar um abraço aí para Antonelli. Boa noite, Antonelli. Bem-vinda. Boa noite, Aleia Vieira. Antonelli aqui até comentando que gosta muito de trabalhar com projetos, né? A interação entre os alunos é maior, né? Massa demais, Uhum. né? Eles interagem mais entre eles ali, né? E esse negócio de trabalhar com os anos finais, né? E o ensino médio é uma quebra de paradigma muito grande, porque quando a gente fala de projetos e tudo mais, ou quando a gente vê na internet a experiência de um professor dando uma aula de forma lúdica, totalmente contextualizada, né, e tudo mais, e a gente posta isso, aparece sempre um comentário: ah, mas se fizer isso na sala de aula, ele vai ser crucificado, ele vai ser apedrejado. Gente, nós estamos né, vivendo uma situação na educação atípica pelo momento, né? Mas dentro de uma normalidade, na normalidade que nós vivemos até janeiro, fevereiro, vamos falar assim, porque março a coisa já desandou, nós já vivíamos uma realidade que não era muito interessante para nós, para os alunos, para o país, para a comunidade, para os municípios, para todo mundo. Porque, né, Marli, nós não Não estamos estava dando o atingindo, não resultado está que. dando resultado. É como a Marli fala, enquanto você tiver
tendo a pessoa que nega a eficácia de uma vacina, que nega a necessidade de usar uma máscara, que joga lixo na rua, no chão, como se tivesse, sabe, uma atitude normal, nós falhamos enquanto educadores, enquanto educadoras. Vamos, né, vamos fazer o meia-culpa e ficar de boa com isso. A gente não precisa morrer com esse, né? Porque se a gente não aceitar, você acaba morrendo com remorso, né? Exato. E aí acelerar. E aí acelerar. E acelerar. Então, quando a gente fala com jovens e tudo mais, né, anos finais, ensino médio, funciona demais da conta, porque você traz a galera para o seu lado, é um negócio fantástico. Então, é esse pensamento que tem que ter, né, Marli? Essa, se permitir experimentar, Se né, de permitir. uma vez por todas. E experimentar. A palavra é exatamente essa. Porque quando a gente vai lá na educação infantil, tem lá os campos de experiência. Mas quando a gente vai subindo lá para os anos finais e o ensino médio, vai perdendo essa coisa da experiência e às vezes fica só lá naqueles componentes curriculares que vão fazer a feira de ciências. E não é só isso. Todos podemos fazer, nós estamos fazendo experiências, nós estamos fazendo testes o tempo inteiro. Sempre. E o terceiro ponto que o seminário apresentou, extremamente importante também para nos convencer dessa importância dos projetos, de trabalhar com os projetos, foi o caso de Manaus. Manaus, todo mundo sabe que foi no Brasil o que mais gerou a comoção em todos. Exato. Da pandemia, Exato. porque foi aquilo que, por causa das questões geográficas lá também, né? Então, Principalmente por causa da negação, né? E principalmente por causa da negação também, alastrou mais rápido do que nos outros estados. Então, o que acontece? Uma das experiências apresentadas, né, nesse seminário foi pela professora Kátia, que é a secretária de Educação de Manaus, que ela mostrou a estratégia com projetos que conseguiram fazer com que Manaus saísse da 23ª colocação no IDEB para a 9ª. Imagina que maravilha você sair da 23ª colocação para a 9ª. E como que eles conseguiram isso? Dentro de uma estratégia que nós conversamos muito, Vanderlane está aqui também, secretária, a Lília, secretária de Belo Horizonte, sempre está aqui também. Elas sempre os secretários que estão conosco conversam muito nessa lógica, que foi o que a professora Kátia, secretária de Educação de lá, falou também. Muitas vezes, as pessoas não entendem que o IDEB é um grande projeto que se deve abraçar. E o foco desse IDEB tem que ser a base, porque quando o Paulo fala das matrizes para as provas, essas matrizes sairão da base. Então é preciso fazer um grande projeto para que as competências e as habilidades que estão ali na base sejam capazes de tanto ensinar os meninos para eles colocarem em prática na sociedade, quanto alcançar o IDEB, senão não adianta nada. Então, ela demonstrou esta relação, né, dos projetos com o IDEB e de conversar com as famílias, explicar para as famílias, que é o que a gente sempre faz quando a gente está trabalhando tanto com o projeto Família que Lê, ou Criança que Lê, ou até com o programa de alfabetização que nós temos quando nós vamos aos municípios, e nos cursos, né, que a gente disponibiliza também agora, nesse caso, virtualmente, a tecla que a gente bate é sempre a mesma. O nosso foco tem que ser a BNCC e a nossa meta é o resultado do IDEB. É o resultado do IDEB. E lá elas apresentaram um projeto que chama EBA, Vamos Brincar, que era um projeto que já acontecia, tipo, antes da pandemia chegar. Então, eles desenvolviam esse projeto EBA, Vamos Brincar. As famílias, por exemplo, no caso da educação infantil, sabia que é mais importante o trabalho com projeto, com ludicidade, com o concreto, muito mais do que o papelzinho para escrever e responder questões ali, que quando veio a pandemia, ficou mais fácil dar continuidade aos projetos. E o interessante, né, nesse processo com a família, né, foi a conscientização natural da família através dos projetos, né, e depois a adesão durante o processo de isolamento físico, né, a facilidade com que se foi se dando o processo remoto. Né? Vamos dizer, os pets de lá, vamos colocar assim. Né?
Então, você vê, até no fortalecimento de vínculos com as famílias aconteceu em razão do entendimento e da percepção da importância dos projetos no processo de ensino-aprendizagem. Então, é um trem fantástico, né, mano? E a outra questão, a quarta, eu estou procurando o Dionísio aqui para ver se ele está aqui. Está. Tá, ué. O Dionísio é Dei boa professor de, noite pra ele já, uai. o Dionísio é professor de matemática e o Dionísio iria amar esse seminário que nós participamos, porque um dos palestrantes era o professor Luiz Felipe, do Rio de Janeiro. Ele é um professor de matemática e foi muito interessante que debateu muito no seminário sobre essa questão do público e do privado. E daí ele disse, quando perguntaram para eles todos da mesa, se eles acreditavam que seria mais fácil a BNCC ser implementada no serviço público ou no privado, e porque o privado às vezes tem, né, uma certa facilidade ou comprometimento e tudo. E eu achei lindo, porque ele defendeu o público, dizendo assim: poxa, eu sou um professor do ensino público e por causa dos meus projetos eu fui contratado para trabalhar no serviço particular. Ou seja, então o particular viu esse professor diferenciado, porque trabalha com projetos e traz resultados, então ele hoje trabalha no particular também. Mas ele estava lá para apresentar a proposta não, apresentar o, o projeto que ele desenvolveu que o levou ao prêmio de professor nota 10. Então, o último professor nota 10 foi dele, do Rio de Janeiro, e olha que interessante. O que ele disse? Ele disse que se pautou para desenvolver esse projeto nos currículos de Minas Gerais e de São Paulo, porque o de Rio de Janeiro ainda não estava pronto. O Rio de Janeiro Olha, foi o último estado acho a que é um dos entregar. últimos, né? Não, não é, Foi o não, último? foi o Ah, último, tá. foi o último. Porque eu tinha visto. Isso Tinham foi o dois último. para Aham. entregar, se eu não me engano, acho que Amazonas e Rio, né? E me perdoe Amazonas se estiver errado, Mas mas o foi o Rio eu Rio. tenho a certeza, o Rio de Janeiro foi o último a ser entregue. Então, ele ainda se respaldou no nosso currículo, né? Porque o que ocorre? Quando a gente pensa em fazer um projeto hoje, o Paulo sempre fala isso e é fato. A gente não precisa mais inventar a roda, a gente precisa traçar o caminho, a gente precisa ver qual tipo de manutenção que você vai fazer ali. Mas a BNCC e o currículo, eles trouxeram para nós um norte, uma referência muito grande. Então, o que acontece? Nós sabemos que nós temos as 10 competências. E para cada componente curricular, tem as competências específicas. Então, o que o professor Luiz Felipe fez? Ele pegou as 8 competências da matemática. E aí é que fica bonito a BNCC, porque ela tem as 10 competências que vai da creche ao ensino médio, mas ela tem os campos de experiências lá na educação infantil e ela tem as competências específicas para cada componente Componente curricular. curricular. Umas têm 10, outras têm 8, outras têm 7. A de matemática são 8. Então, o que ele fez? Ele pegou essas 8 competências específicas da matemática, apresentou essas competências para os alunos, eles compreenderam a necessidade de alcançar, sim, aquelas competências Compreenderam e gostaram. e gostaram. E ele disse, se E apaixonaram gostaram, por exato, elas, os dois se termam. né? Apaixonaram. Se apaixonaram por elas e compreendendo que das 8 competências da matemática ela vai do primeiro ao nono, então, dependendo de cada ano que ele estava, de cada série ali, se é sexto ano, se é sétimo, se é oitavo, os verbos específicos para alcançar parte daquela competência. Então, o que eles fizeram? Eles separou as turmas em grupos e esses grupos tinham uma tarefa de construir casas. Então, tem até uma coisa que eu esqueci, que eu vou até. Ó, a colinha, gente. A colinha minha aqui, né? Nossa colinha. Tem uma parte aqui que eu sabia que eu ia esquecer e eu escrevi aqui, muito interessante. Então, o que ele fez? Ele dentro desse grupo, ele dividiu, então, por exemplo, as competências específicas têm os eixos temáticos. Então, ele dividiu as habilidades dentro desses eixos. Por exemplo, as planilhas de custo do projeto estavam dentro do eixo estatística e probabilidade.
os cálculos do piso, tamanho, quantidade, em álgebra, né? Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que nesse momento da álgebra, tinha muitos alunos que tinham muita dificuldade porque eles tinham dificuldades com números racionais e números decimais. E como a base ela fala dessas conexões, ele conseguiu ir e voltar nas habilidades das outras séries. E que ele teve que, inclusive, pedir auxílio de outras professoras que ele nunca trabalhou com séries que trabalhava essa questão de números racionais. Fez uma inter-relação no processo. Exato. Então, o que foi a ideia dele? Que é essa questão que o Paulo sempre fala do raciocínio lógico, né? E aí cai, né, que essa questão do raciocínio lógico, cai lá, né, o amigo Dionísio vai lembrar da taxonomia de Bloom, né? Saulo também, que teve direto com a gente aí, né? Uma vez que o menino, né, desperta para o raciocínio lógico, acabou, firmou na cabeça dele. É igual tabuada, né? Que a gente brinca com tabuada. Exato. Tabuada, o lance não é decorar, memorizar a tabuada, e sim entender, né, a formação da tabuada enquanto raciocínio lógico. Isso. E então, o que acontece? Eles apresentaram tantos resultados que o levou ao prêmio Professor Nota 10. Mas o mais interessante que foi o da vida real, né? E aí a gente agora você vê, né? Então vamos lá. A partir das competências, só para fazer uma linha de raciocínio aqui. As competências gerais, competências específicas do componente curricular, matemática, entrou nos eixos, ensinou álgebra através de projetos e através das competências específicas do componente curricular. É isso, educador, educadora. Exato. É isso. As competências estão lá para isso. Competência não é blá, blá, blá. Né? Competência tá te dando a direção. Né? Aquele negócio que fala muito, né? A base é a direção. Exato. Você tem autonomia na sua sala para você resolver do jeito que você achar melhor. Né? Preparar a sua aula, a sua didática e tudo mais. E os resultados, o que foi referência? A admiração dos alunos pelos seus pais, que exercem o ofício de pedreiro, de mestre de obra, porque na hora de fazer o cálculo de um piso, de calcular uma parede e tudo mais, eles foram com a lição de casa para casa, né? Lição de casa para casa é ótimo, né? Levaram suas atividades para casa e sentaram com seus pais, e os pais sentaram ali com a moçada para fazer os cálculos. Referência. Né? Então eles entenderam, os pais passaram a ser referência, porque eles perceberam no pai, que a nossa sociedade impõe, né? Você tem que ter, né? Então viu a importância do ofício do pai enquanto pedreiro e o tanto de inteligência envolvida naquele processo de ser pedreiro, que é um artista. Né? Ser pedreiro é um artista. Então, aumentou, fortaleceu vínculos dentro de casa, né? Referência de resultado com as famílias. Olha que coisa fantástica. Tudo a partir da bendita BNCC e suas competências. E foi lindo o seminário, porque apresentou exatamente estas experiências exitosas de que é possível. Então, nós vamos continuar tendo profissionais resistentes aos projetos, mas a tendência do Conselho Nacional, a tendência da própria BNCC, do currículo, e por mais que, por exemplo, um PET mata os mineiros de trabalhar, né, os professores ali, se você pegar o PET e ler e visualizar um projeto ali dentro, baixa até a secretária de educação para ir lá no seu município para te dar parabéns e passar na televisão a sua experiência exitosa. Então é isso. Infelizmente, nós ainda temos muito profissional resistente ao projeto. Mesmo todos os professores que ganham prêmios trabalham com projeto. Todas as cidades, não é força de expressão, não, é todo professor que ganha prêmio, ele tem um projeto para contar. Toda cidade que desenvolve, que sobe no IDEB, ela tem uma história de projeto para contar. Então, os projetos, eles são, sim, o carro-chefe do processo de desenvolvimento hoje na escola.
Alguns era antigamente em alguns, agora é o que se espera de todos, né? E nesse sentido a gente vai faz a segunda pergunta, né? Faz outra pergunta. Por que trabalhar com projeto de leitura? Porque é uma coisa que a gente vem sempre falando com vocês. Leitura é uma leitura de mundo. Olha o que esse professor Luiz Felipe fez com a matemática lá, Chegou no estado da trabalhando com arte. álgebra. Ele chegou no estado da arte, Estado da arte. dessa questão familiar. Então, ele trabalhou as competências até de autoconhecimento e de autogestão do menino saber o que fazer a partir do que o pai ensinou e que eles nem eram tão ligados. E a escola conseguiu interferir no processo de relacionamento familiar. Então, a leitura não é só pegar um livro e ler, é ajudar os alunos a fazerem leitura do ambiente que eles vivem. E isso, quando a gente fala, fica mais fácil, né? Quando a gente diz assim, vamos fazer um projeto de leitura. Por que a gente vai fazer um projeto de leitura, gente? Porque ele atende o que está lá na legislação atual, que é de agora, de reposição do calendário, por exemplo, que fala que é para a gente trabalhar com as habilidades prioritárias. E quais que são as habilidades prioritárias? As habilidades que trazem as competências, que garantem as competências leitora e escritora, né? Então, quando você tem um projeto que chama o menino para fazer leitura de qualquer perspectiva que seja, você garante lá dentro do projeto o que se pede dentro de um projeto. O objetivo, o que você quer alcançar com ele, a justificativa e as estratégias. Então, os objetivos, eles estão sempre ligados a algo, que é o que você fala de Propósito, né? É o propósito, o propósito. legado, É né? o O propósito. que eu quero, né? Eu vou trabalhar. Qual que é o meu propósito? Eu vim aqui para dar aula esse ano e eu vou só dar aula? Eu vou só dar aula? Ou eu tenho um propósito É a intencionalidade do trem, né? que entra na justificativa, É. né? Então, se eu tenho um propósito, então eu tenho uma justificativa. Eu já visualizei. O que é a justificativa? É eu enxergar um problema e ter uma intencionalidade pedagógica. Inclusive, se vocês que estão aqui ainda não estão inscritos no nosso canal de YouTube, Marli Andrade, só pesquisar Marli Andrade no canal de YouTube, que tem uns vídeos lá sobre a BNCC muito bacana. O que é mais assistido lá é o intencionalidade pedagógica. Isso. Porque às vezes a gente fala de intencionalidade pedagógica, mas o que é intencionalidade pedagógica? Tudo que a gente faz tem uma intenção, mas a partir da BNCC tem os critérios para a intencionalidade pedagógica. Então a gente até já sugere para vocês irem lá e assistir. A transversalidade aqui que o Dionísio está falando é exatamente isso. Nos projetos dá para a gente trabalhar a transversalidade e hoje é preciso trabalhar mais do que nunca. E aí o Dionísio entrou no terceiro ponto, que é a estratégia. Então, se eu tenho uma justificativa e eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito que eu quero alcançar e eu tenho uma intencionalidade pedagógica, quais as estratégias que eu vou desenvolver? Então, eu não vou conseguir desenvolver sozinho. Então, eu vou ter que ir buscar em outras áreas. E estratégia de acordo com a turma, né? Então, aquele trem também engessado, né? Se eu tirar a xerox do colega ali, abre o olho, né? Que possivelmente não vai funcionar de acordo com o perfil da sua turma, né? Exato. E é aí que a gente vai e diz assim, quais que são as dicas, né, rápidas, assim, eu quero criar um projeto. Eu crio um projeto a partir de quê? Você pode criar projeto a partir de livros, a partir de temas, a partir de um problema que você identificou, a partir da escuta, tá fazendo uma roda de conversa ali com os alunos, de qualquer idade que seja, até o diretor, o secretário de educação, tá conversando ali na roda, tá fazendo uma roda de conversa ali com os professores, identificou um problema, já traça um projeto para desenvolver. Aqui, por exemplo, nós trouxemos como exemplo, que fica mais fácil o exemplo que é visível. Por exemplo, nós temos essa coleção aqui. Vamos falar do concreto. Do concreto, exatamente. Nós temos a coleção As Minhas Aventuras com Lili e Ted. Essa coleção é uma coleção que tem 10 livrinhos.
Então, por exemplo, o menino, você percebe lá na sala de aula que esses meninos estão reclamando da vida, estão reclamando de tudo. Sabe aquele ar de, ai, meu Deus, como a vida é ruim? Aquela sofrência. Aquela sofrência? Nós criamos, então, o livrinho Ai, como a vida é boa. Isso é, nós costumamos dizer que o tema é mais importante do que o livro, porque o tema, ele desperta. Eu sei então que eu resolvo um problema com esse livrinho. Então, a minha justificativa é que os meninos estão reclamando muito da vida, por exemplo, e então eu desenvolvi uma estratégia específica para aquela turma para alcançar o objetivo de mudar essa mentalidade. Se o menino é muito reclamão da família, posso desenvolver um projeto a partir da família. Ah, se há uma disputa muito grande ali na sala, venha, vamos vencer juntos. Se tem briga, o menino tá lá, não consegue escolher, todos querem tudo a mesma coisa. Vamos ajudar a escolher, né? Escolher é tão bom. E por aí vai. O meu jeitinho de ser, porque trabalhar essa questão do bullying, essa questão da autoestima quando ela tá bem caidaça, é o meu preferido, que é o abraço resolve Um tudo. abraço resolve tudo. Meu preferido, o abraço resolve tudo. Então, deixa aqui, depois a gente fala mais sobre eles no outro dia. Então, por exemplo, eu tenho aqui os livrinhos, porque eu já identifiquei, por exemplo, que são os problemas, né, entre aspas lá, que mais aparecem na escola. Então, qual que é a dica para desenvolver um projeto em cima de um problema, né? Então, nós pegamos problemas, criamos os livrinhos. Ou então, se você não tem os livrinhos, qual é o problema? Quando você identifica o problema, você já tem o justificativo. E então, a partir dessa justificativa, você vai identificar o que você quer alcançar. Aí já é o objetivo. E aí você conhece a turma, faz as estratégias. Por exemplo, o título desse projeto, que aqui tem em cada livrinho, tem um projeto aqui. O título desse projeto é Um Abraço Resolve Tudo. O tema é lidando com perdas, medos e ansiedades. Porque aqui no livrinho vai contar a história da Lili, vai contar a história do Ted, né? E um tem medo, o outro perdeu, não vou contar tudo, né, Paulo? E eles estão dentro dos sistemas naturais de aprendizagem, que aqui vai falar dos sistemas naturais de aprendizagem. Esse livrinho, então, está dentro do sistema natural de aprendizagem, que é moral, espiritual e reflexivo, que é da neurociência que indica, e dentro dos campos de experiência, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, e escuta, fala, pensamento e imaginação. Vocês percebem que a gente colocou, então, sistemas de aprendizagem, colocou os campos de experiência. Se for para o ensino fundamental, pode colocar as competências específicas de cada componente que vai trabalhar, se for tanto dos anos iniciais quanto finais. Aí tem lá a justificativa. A afetividade vem perdendo espaço e assim as pessoas estão se tornando mais frias, individualistas e, consequentemente, inseguras, com autoestima comprometida, ansiosos com o futuro ou com medo de relacionar-se. Abraçar é literalmente a solução para esses problemas. Por isso, justifica-se o desenvolvimento desse projeto. Uma justificativa pequena, levantou os problemas. Quais que são os objetivos? Vou falar só alguns aqui. Resgatar o hábito e o gosto pelo comportamento afetivo, promover interações saudáveis, demonstrar afetividade, altruísmo e promover a cultura de paz e por aí vai. E tem as estratégias metodológicas que vão ser a partir da sala de aula. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, você tem problemas, a partir dos problemas você cria projetos. Ou então você pega um tema que adequa ao que está acontecendo, criou o projeto. Ou então você tem o livro, eu quero trabalhar esse livro aqui agora. Ou então você escuta a sua sala de aula, quais são as maiores demandas e cria o projeto. E é interessante que, por exemplo, você tem esse livro, né, Paulo? Um abraço resolve tudo, né? Ele foi concebido dentro da normalidade, né? Óbvio. Então, olha a abrangência que o abraço resolve tudo se torna hoje, né? Ele deixou de ser esse abraço, né? Igual tá a Lili e Ted aqui,
né, na capa, aquele abraço apertado que a gente dá quando encontra um amigo, uma amiga e tudo mais, né? E esse abraço passa a ser o quê? Sinais de empatia, sinais de interação, né? Através do quê? Vídeos, né? Áudios, essa coisa toda que é a cultura digital hoje, que está como competência da BNCC. Então mudou, né, Marli? Mudou. Um abraço hoje ele é muito mais abrangente, né, do que era no início do ano. Né? É, E e, agora aí é trazendo, né, sempre que a gente fala, contextualizado o tema que o abraço resolve tudo, contextualizado, né, dentro da realidade atual nossa, né? é muito interessante isso, porque assim, um abraço resolve tudo. Esse abraço resolve, mas que tipo de abraço? E aí é lindo, porque Exato. entra numa aula que você tem, que eu adoro, que é a aula sobre planejamento são flexíveis. Porque, por exemplo, o É, discurso nosso do abraço era: eu posso abraçar quem eu gosto, quem eu não conheço, eu não vou abraçar. Agora, com a pandemia, eu não quem abraço eu ninguém. gosto, eu não posso abraçar. Você não abraça ninguém mais. Aí, preferencialmente, ainda mais quem você não gosta, para não, né, não estar expondo a pessoa, né, a uma situação de contágio, alguma coisa assim. Exato. Então, por exemplo, Né? a minha mãe, a minha avó, né? É. As crianças precisam entender que para proteger eu não abraço. E agora, que tipo de abraço que eu posso dar? Um abraço virtual? Como que eu posso fazer? Esses dias eu mandei uma figurinha para minha mãe, de boa noite, duas menininhas abraçando. E ela na hora falou: só que agora não tá podendo abraçar. Exato, exato, exato. Então, é isso. O planejamento, ele é Isso é flexível. leitura de mundo, né? Exatamente, exatamente. Então, por que que a gente deve trabalhar com um projeto de leitura? Para ler o mundo. E a leitura de mundo é que vai favorecer o gosto pela leitura de fato da escrita, né? Da leitura e da escrita também. É muito importante por estes motivos todos, dessa interação. A Leia colocou aqui num comentário maravilhoso, né, que ela sugeriu para a CEMEI, é, que ela está como professora de AE, um projeto incluir brincando como um espaço dentro do CEMEI para desenvolver as atividades e brincadeiras adaptadas, inclusive ensinando Libras para as crianças. E eu vejo os vídeos da Leia e eu fico seguindo a Leia. Ela vai fazendo, contando a historinha e fazendo Libras, que eu gosto muito, não domino, mas gosto e entendo um pouco de Libras, e eu fico seguindo a Leia também. Quer dizer, adulto, imagina as crianças. Nós tivemos numa escola também em Belo Oriente muito linda que a apresentação foi feita com Libras, por alunos, igualzinho você está propondo. Não tinha alunos com Libras, necessidade de Libras, mas é preciso, e é uma das competências gerais da BNCC, que é comunicação, diversas formas de comunicar, Exato. né? Então, meus amigos e minhas amigas, trabalhar com projetos aqui vai abrindo leques quando a gente conversa, vocês vão abrindo outros leques aí quando vocês escutam e vão conversando, porque é exatamente a proposta da BNCC. Quando nós trabalhamos com projetos, nós colocamos o estudante no centro do processo. Não é o que nós temos que ensinar. É que é o que a Antonelli colocou com outras palavras ali, que ela trabalha com o projeto e a interação, né? Tem mais interação entre os alunos. Justamente porque o projeto coloca o estudante no centro do processo, né? Ele é que é o protagonista, não é? O professor tem autonomia, né, para se trabalhar. Você viu que nós demos o exemplo aqui de um Exato. tema, um abraço resolve tudo, e o quanto que você pode viajar e criar dentro desse tema, dentro da sua autonomia, né, com foco na formação integral do sujeito. Você foca na formação integral do sujeito, você tem a sua autonomia para desenvolver sua didática lá, o que que você quer fazer, né? Deu o protagonismo para os meninos, acabou, é um Acabou. abraço. Um abraço resolve tudo. Né? E aqui de Divinolândia está falando exatamente isso. Os professores. A Divinolândia, é porque está escrito Divinolândia, É, mas é a Divina Vanderlândia. Educa aí, É, essa é, amiga Vanderline. exato, ela está dizendo, os professores, eles também têm maior prazer de trabalhar quando é projetos. A Rosane aqui também colocou aqui, né? Olha que massa.
Estou adorando estar aqui, vou sair daqui top. Isso mesmo, massa mesmo. Chama o povo para vir também, para cá. Porque a ideia é essa, quando tem a mentalidade de projetos, você vê um livro na biblioteca ou um livro na sua estante, ou vê um tema, um título, ou vê uma camiseta, ou vê algo, e aí você fala, isso dá para fazer um projeto. E esse projeto, você pode ter certeza que você vai encontrar respaldo para ele, porque todas as legislações, principalmente a partir da BNCC, vai estar te orientando a trabalhar com projetos. Por causa dessa autonomia que você falou, do protagonismo, essa formação integral do sujeito, é fantástico você pensar nessa proposta de que quando você está trabalhando com um projeto, você não está só dando aula, porque dar aula não forma o sujeito de forma integral. Você está proporcionando para ele ver novas cores, ver novas formas, você está proporcionando para ele entender que tem outras formas de se comunicar através do desenho, através da escrita. Inclusive, essa coleção mesmo, ela se chama As Minhas Aventuras com Lili e Ted, porque nós pensamos no quê? Não menino, né? as aventuras de Lili e Ted, mas as aventuras dele, as minhas aventuras para que a criança se insira, ela seja a protagonista da história. Então ela entra na história, conhece o tema e ela continua o tema. Então ela vai fazer as aventuras dela ali a partir daquele livrinho que ela teve conhecimento. Então ali você vai conseguir o diálogo com a criança, vai conseguir, além de escutá-la, fazer com que ela também fale, com que ela se posicione. E fechando, você vai, a partir de ter um projeto, você vai conseguir ter um registro que tanto respalda o professor quanto a escola, quanto empodera o próprio estudante, porque ele participou de algo que não foi solto. Então, não tem nenhuma contraindicação com projetos. Então, nós falamos para vocês o seguinte, estou olhando todas as horas aqui, porque nós não podemos passar de 1 hora, senão cai tudo. Mas é um prazer muito grande falar com vocês sobre Aí esse tema maravilhoso. o professor Saulo aqui dizendo que os projetos são verdadeiros desinibidores, né? E é por aí mesmo, né, professor? É exatamente isso. Ainda mais música, né? Que você tem experiência nessa prática, colocou a música aqui, a música é fantástica, né? E a Exato. Silvana diz, é por esse motivo que a educação integral não pode acabar. A educação integral, ela só acaba, minha prezada Silvana, se nós deixarmos com relação ao nosso comportamento, porque realmente a escola não vai continuar de forma integral. Só que nós podemos levar, e a experiência desse professor do Rio de Janeiro demonstrou tudo, é mudar a relação da escola com as famílias através dos projetos. Exato. E aí você transforma a educação em educação integral, porque o projeto leva para dentro da casa dos alunos, né, a mesma ideia, o mesmo raciocínio, a mesma lógica que está sendo desenvolvida nas escolas. Aí você passa a ter efetivamente uma escola integral. E nós Né? temos que continuar lutando para o Porque o- governo não acabar com as escolas de e lembrar de também, tempo integral. e lembrar também que o simples funcionamento em horário integral, dependendo do que é feito, não garante, né, uma educação integral. Exato, são 2 pontos. São 2 pontos. Manaus falou muito sobre É. isso. Eles não têm escola de tempo integral, mas a cabeça é de tempo integral. Exatamente. Falaram muito isso no Exatamente. seminário. Agora, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a Silvana, que a gente conhece, que trabalhou muitos anos no projeto, independente com o projeto, independente se é de tempo integral, o vínculo é tão grande da família e da escola, que a família continua. Se torna integral na prática. Exatamente. É massa demais. Meninos Trem é doido. e meninas, que prazer falar com vocês. Dica de filme vai estar lá na comunidade. Quem não tá, corre lá na comunidade, convida os amigos também para irem para a comunidade. Chama-se Sementes do Nosso Quintal. É polêmico, porque é um documentário também, é um filme de uma escola de educação infantil dentro desses parâmetros que nós acreditamos muito, né? Nesses parâmetros de convivência com a natureza,
É muito interessante. Tem muitos, não tem só o vídeo, só o filme, que é um documentário que foi apresentado, é de uma escola de São Paulo, particular, que ganhou prêmios também e foi apresentado em festival de cinema, bastante, bastante bem quisto por quem acredita numa educação pautada na vida e não no conhecimento só por si só, né? De dar aula, de descritores alinhados ali por cada série. Não. É um trabalho desde a educação infantil voltado para a vida real. Inclusive, vocês vão ver lá uma criança. Não, ia falar isso, não conta não, não dá, Vou contar dá para spoiler eles do verem. trem. O trem, assim, ele não quebra paradigma não, ele explode. Explode para as Explode crianças paradigma. com martelo lá na mão e batendo nas pedras. Martelo ainda tem cabo, os meninos pegando uma pedra e tacando na outra. Para quebrar. São experiências, assim. A gente Massa precisa demais. ir a esses extremos para que a gente possa perceber que tem pessoas corajosas. Gente, ninguém faz diferença se não for diferente. Ninguém faz diferença se não for diferente. Nós precisamos, para fazer diferença, ser diferentes, mas respaldados, não da cabeça, né? Se a BNCC, se os currículos estão nos mostrando caminhos que são através dos projetos, vamos lá. Enfim, beijo, Valeu. valeu. Nós esperamos. Esse assunto não acaba, né? Esse assunto não acaba. Indiquem o próximo tema para sexta-feira, que nós teremos o maior prazer de conversar aqui com vocês. Beijo, 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 beijo. Tempo não tem para assistir, é mesmo, Silvana. Vamos agendando aí. Por isso que entrar na comunidade é bom, porque sempre vai estar lá salvo Vai para tá lá, vocês verem a hora que puder. na hora que der a brecha, vai lá e assiste, entendeu? De boa. Beijo. Valeu, um abraço. Até quarta. Até quarta não, até sexta. Até sexta. Fui. Tchau. Fomos.